Muito bem-vindo, você que está chegando aí agora para assistir e participar conosco aqui do programa que já conquistou o Brasil, é fenômeno aqui nacional, o programa que fala de empreendedorismo para toda a família, para você que quer aprender estratégias, conhecer mercado, saber como que você também pode criar o seu negócio do jeito certo, aprender hacks, aprender um monte de coisa bacana. Nós estamos falando do programa... Empreende que vai. Muito bem, Sim. do programa que Empreende que vai. E Sofia, já dá o recado para quem tá chegando aí, porque hoje o nosso bate-papo promete ser demais, hein? Olha, curte, comenta, compartilha e segue. Por que é importante fazer isso, Lili? Porque assim o YouTube ou o Spotify, a plataforma que você está assistindo, ela percebe que esse vídeo é legal e te recomenda mais vídeos. E para mais pessoas. Muito bem. E olha, hoje o nosso bate-papo é com o irmãozão do coração que eu tenho aqui. Estou muito feliz de receber. Vocês já viram que ali nos bastidores, assim, a conversa nossa promete, né? Sim. O que você já achou do convidado, Lili? Muito legal. E você, Sossô, o que você achou em 2 minutos, tanta história que ele já contou pra nós? É bem legal, interessante. Ó, mas antes de começar o nosso bastante coisa. Gente. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, a gente sempre faz uma coisinha aqui de uma mensagenzinha, né? No último episódio, a Lili comunicou que ela tá um pouco triste. Né, Lili? Fala aí por que você tá triste. Se alguém ainda não viu o episódio passado, ela vai falar por que a Lili tá meio triste. Eu terminei O Mundo de Sofia. Só quem já terminou um livro muito bom sabe o vazio que dá. Dá um vazio, Sofia? Dá um vazio. Quando você termina uma série, uma coleção, daquele vazio existencial. Dá aquele vazio existencial. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, como que eu vou sobreviver a partir de agora sem essa continuidade dessa história? É bem assim. Lili, mas o que você achou do final do livro do Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia? E fala pra gente aqui, o que esse livro te ajudou na sua vida? Bom, eu achei que o final é muito surpreendente, tipo, é muito louco esse final, eu gostei muito, gente, o autor dá umas voltas, mas é muito legal. E eu achei que esse livro foi, tipo, a porta de entrada pra filosofia, que, tipo, eu não sabia nada de filosofia, e esse livro, ele tem algumas atividades e tem umas atividades, não algumas atividades, mas algumas coisas de filosofia, algumas coisas básicas que me ajudaram muito. Sério? E você, Sofia? O que você tem a dizer sobre este autor? E qual foi o livro que qual foi a sensação que você teve ao terminar o seu livro, O Dia do Coringa? Do mesmo autor. Do mesmo autor, gente. O Dia do Coringa, de Jostein Gaarder. Cara, esse livro aqui, ele também tem a ver com filosofia. Mas ele é mais história, sabe? Tem mais uma história. E, cara, muito bom. Muito bom. Eu me senti impactada. E o que você achou do personagem Coringa? Eu achei... Ao final da história. Eu achei uma mensagem muito legal. O papel do Coringa no dia de hoje, hein, Lili? Já parou pra pensar? É muito importante você ser um Coringa. No fundo, o livro fala de uma história que, se você quiser ler, você vai ter que fazer o quê? Comprar o livro no link aqui no link embaixo, que tá aqui da no Amazon. YouTube. Isso, porque quando você compra esse livro aí por este link, o que acontece? O papai compra mais livros pra gente. Isso Já mesmo. fiz de afiliado na Amazon dos links que estão aqui embaixo. É isso mesmo. Então, todo livro que você comprar, vai chegar livro novo aqui. Isso. A gente vai recomendar mais, vai ser uma roda infinita, assim, de livros. Isso. E todo mundo ganha, não é mesmo? Todo mundo ganha. Gente linda do meu coração, seguinte, se você não curtiu, compartilhou, manda o dedo aí no like. Comenta a hashtag Empreende que vai. Isso. E um foguinho. E um foguinho aí, E o foguinho. que é o nosso foguinho aqui do Empreende que vai, tá bom? Então, isso faz parte, é a troca aqui. Aliás, o papo hoje, a gente já vai começar com o nosso convidado. E o nosso convidado, eu nem vou apresentá-lo, porque eu vou deixar que ele se apresente. Já vou falar que é um camarada que não tem cabelo branco como eu, né? E não pinta o cabelo, né? Ele é um ser iluminado, né? É iluminado, só pode ser iluminado para estar sempre sorrindo, né? Sempre de bom astral. É um irmãozão que eu tenho muito orgulho de trazer aqui no podcast. Vamos bater uma salva de palmas para ele, todo mundo, então? Marcos Serrano! Aê!
E aí, pessoal? Grande Marcos Ceano, como que você tá, meu irmão? Melhor. Agora muito melhor. E aí, Marcos, eu vou deixar que você se apresente até para a Lili e a Sossô te conhecer um pouquinho mais. E é claro, toda a nossa audiência aí que tá te ouvindo. Se apresente, fala quem você é, conta um pouquinho do que você faz e já a gente começa com o nosso tema, porque tem 2 temas aí que pessoalmente eu gosto muito, que eu nunca ouvi ninguém falar e você foi uma pessoa que eu conheci e que traz isso com uma profundidade que eu não conheço no mercado. E o que eu já quero largar aqui, uma fala para você que está ouvindo. Na vida a gente conhece muitas pessoas que é tipo pessoa duas caras, né? Assim, nos bastidores é uma coisa, isso é muito normal, né, Marcos? Sim. O Marcos é o que mais tem no mercado. Fazer uma curadoria. O tempo inteiro ali fazendo... E o Marcos é uma pessoa, a mesma pessoa, exatamente, na social, nos bastidores e numa conversa de WhatsApp, e eu acho isso incrível, cara. Muito obrigado, né, por estar aqui, por ter aceito esse convite. Mas vamos lá, se apresenta, fala um pouquinho aí do que você tem estudado, né? Eu sei que é bastante coisa, mas... E a gente vai falar um pouquinho das suas viagens, que a gente gostou de saber de algumas coisas, e vamos falar também dos 2 temas principais aqui, empresas autogerenciáveis e um pouquinho de saúde mental também, que são 2 temas que eu gosto muito de ouvir, e eu acho que todo mundo que está aí ouvindo vai aprender, como a gente já aprendeu ali, né, Lili? Em tão pouco tempo que ele estava falando com a gente nos bastidores. Com você aí. Bom, primeiro, gratidão por abrir a porta aí da tua família, né? O Marcos já está na família. Das meninas maravilhosas, da esposa que eu conheci também, de toda a família, que foi muito especial conhecer o teu trabalho já lá na época do Shiba. É verdade. Né? Em 2018 e, enfim, várias interações. Bom, estudar e fazer, eu realmente tenho muitas áreas, né? Eu sou psicanalista, pós-graduado, desde 2006, né? Comecei cedo. Desde então, aliás, muito antes, né? Sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento, filosofia, meditação, essas visões transcendentais, espiritualidade, acho que foi um dos pontos que a gente se conectou bastante, né? Somente que o Marcos já chega assim, a calma chega, né? Nossa! Você já sente aquela paz assim Eu no tom da voz do rapaz. Ele devia ser, sabe aqueles vídeos que você pega pra meditar? Fica assim, ó. Respire fundo. Agora, respire. Agora respira. Papo acelerado, imagina, né, se a gente realmente fizesse uma visualização. E aí, bom, eu passei por muita coisa, né, na vida, e aí eu tive que também me desenvolver em várias áreas, tanto da espiritualidade quanto da área de negócios, né? Então tenho empresa lá fora, empresa aqui dentro, de vários segmentos. Tenho muitas frentes. E aqui faz meu coração cantar, o que faz meus olhos brilharem realmente é levar espiritualidade e consciência para dentro das empresas. Sobre isso, Marcos, para a gente já começar a esquentar, uma das coisas que a gente quer conversar um pouquinho é sobre saúde mental, né? Mas também temos a pauta empresas autogerenciáveis. Como que você se define, antes de falar disso tudo, como que você se define? Quem é o Marcos Serrano? Cara, eu sou uma fonte inesgotável de amor. Nossa! Que bonito! Amo, amar. Claro que muitas vezes a gente se vê com medo de amar e medo de ser amado, né? Mas em resumo, eu, sem falar o que eu faço, sem ir para frente nenhuma, eu me conecto muito com o amor, né? Para mim, o amor é uma força única no universo. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais se divide, mais se multiplica. E como Deus é amor, o amor é a presença de Deus na alma humana, né? Então é a maneira que eu procuro constantemente me sentir, me ver. Eu acho que tem aquela situação, né? Quando você é bem criancinha, você tem vários momentos que você fala, esse sou eu, né? Aí depois na adolescência tem momentos que você sabe que você não é você está procurando a aprovação de outro, procurando ser outra coisa, usar máscaras, né? Usar estereótipos. E tem outros momentos que você fala, não, esse sou eu. E por aí vai, né? E o que faz, desde quando você é bebezinho até a maturidade,
você se reconhecer quando é você, quando não é. Então, quando eu estou amando, quando eu estou com amigos, quando eu estou me sentindo amado, sou eu. Olha aí. Quando Nossa, eu tô... que legal. Com a plenitude do humano está na relação. Gente do céu. Quando eu tô, né, de alguma forma constrangido, irritado, intimidado, ou querendo me provar, de alguma outra forma, aí eu já sei que eu não estou sendo eu. Então, Olha aí. é assim que eu procuro fugir de definição, mas é assim que eu Ok. me defini aqui de bate-pronto, né? Nós não Muito- ensaiamos nada, muito- então é tudo de... Exato. A gente sempre traz aqui algumas historinhas ou outra para contextualizar, né? E falando um pouquinho sobre saúde mental, tem um episódio do Harry Potter, que acho que é a Sofia que vai contar, né? A episódio do bicho-papão. Tem uma cena, não é? É a Lígia. A Lívia, tem uma cena do bicho-papão que o do Harry Potter, e a gente vai contar essa historinha só para contextualizar, dar o gancho para uma questão sobre saúde mental. O Harry Potter, ele tava numa aula, e aí, no mundo bruxo, existe um monstro que chama bicho-papão, que ele vive em armários e aí ele aparece. Quando ele aparece, ele Se transforma. se transforma no seu maior medo. Então, aí ele se transforma no seu maior medo. E é um espelho, né? A cena do bicho-papão, ele tem que olhar para um espelho, né? Não. Ah, não, é um armário, na verdade. Não, o espelho é outra coisa. Eu não lembro agora da cena. Continua, Lili, porque faz tempo que eu não li mesmo. E aí tem um bicho-papão. E aí você tem que derrotar o bicho-papão. Como que você derrota o bicho-papão no mundo bruxo? Você, começa a fantasiar ele. Um exemplo, se o seu bicho-papão é, sei lá, uma cobra, um escorpião. Aí você começa a colocar uma saia de tule na cobra, um nariz de palhaço, sabe? Você começa a maquiar aquele bicho-papão e aí ele não parece tão mais assustador assim. E você consegue, tem uma magia lá que você faz pra ele voltar pro armário. É. Armário, caixa, enfim. Porém, tem nessa cena, não é uma cena da fila, algumas pessoas que não conseguem encarar esse bicho-papão. Tem gente que não consegue encarar. O que eu queria perguntar é o seguinte, na saúde mental, você olhar pro seu monstro, pro seu medo, Pro seu bicho-papão. pro seu bicho-papão, como que é essa questão sobre conseguir encarar esse bicho-papão, ou que mecanismo que é para você conseguir olhar para uma coisa que é difícil para você e você superar? Você tem alguma reflexão, alguma visão, alguma leitura sobre isso? Como que você, no final das contas, ou no final do dia, olha para aquilo que assusta você e você consegue seguir? Como que você faz isso na sua vida? Ou como que você orienta as pessoas que você identifica lá na empresa? Que, você vê que o cara travou num problema que às vezes você olhando de fora percebe que nem é tão problema assim, ou que você tem uma outra leitura, mas que como que é esse mecanismo? Como que é encarar os próprios medos? Como que você lida com isso no seu dia a dia, na gestão dos seus negócios? Já passou por alguma situação que você achou que, parece que é maior que eu? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiro, eu gosto sempre de trazer uma perspectiva integral da situação, de modo que esse bicho-papão, ele tem um porquê dele existir. Então, antes da gente querer matar ele, antes da gente querer que ele não mais exista, esse medo, é importante a gente acolher esse medo e dar uma atenção no sentido de que ele tem um propósito, ele tem um porquê dele existir na nossa vida. Os medos, eles são importantíssimos, são fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, eles não estão ali à toa, né? A sabedoria do nosso corpo, do nosso ser, do nosso espírito, não permitiu que esse trauma surgisse à toa. Então, quando vem o medo, na maioria das vezes, é para nos trazer um equilíbrio, é para nos proteger, porque o nosso padrão é ultrapassar o risco que vai ameaçar a nossa saúde, a nossa integridade física, emocional e por aí vai. Então, primeiro, tomar muito cuidado, né? Que eu escuto muito, isso é uma muleta, tira a muleta. Beleza, aí a pessoa cai. Isso é fora. A pessoa
sai mancando e se machuca, né? Então, antes de tirar o bicho-papão, Tem muito guru dando conselho errado aí, né? eu acho que o certo e errado é muito relativo, né? Depende muito de cada contexto. Mas o que eu penso em termos de responsabilidade para a gente falar na internet, para realmente trazer algo que a gente não tem controle, quem está assistindo, né? Aham. Então, na maioria das vezes, antes de matar esse bicho-papão, antes de tirar essa muleta, antes de superar esse medo, é entender o propósito desse medo na nossa vida. Entendeu por que ele tá ali? Exatamente. Qual é a função dele, né? Entendi. Então, eu tenho medo de altura. Por quê? Porque se eu não tivesse medo de altura, eu iria sem medo olhar para essa janela com mais do que metade do meu corpo para fora e poderia cair e morrer. Então, antes de eu sair tirando o medo de altura, deixa eu entender o porquê ele se instalou. Quando surgiu esse medo, por quê? E aí, lógico, muitas vezes ele pode estar atrapalhando a minha vida, não está mais funcionando. Hoje eu já tenho um bom senso, um senso crítico, um equilíbrio para não cair do prédio à toa. Né? Mas para outras coisas, talvez fosse interessante eu continuar com esse medo de altura. Tem muitos vídeos aí que você vê a pessoa fazendo parkour, pulando de um lugar para outro e morre. Eu já vi. Nossa. E morre. E cai. Né? Então, se ele tivesse Cai. mais medo, se esse bicho-papão tivesse bem vivo, ele também estaria bem vivo. Sim. E teria sido melhor para todo mundo. Ou seja, o bicho-papão não necessariamente é ruim. A gente precisa entender o papel Isso. Eu tenho. que ele desenrola. Porque a gente já parte do princípio de como que faz para matar ele. Entendi. Tá, tem várias técnicas. E funciona essa daí da história do Harry Potter, né? Quem usa muito é um coach líder mundial chamado Anthony Robbins, lá nos Estados Unidos. Tem um programa dele chamado DWD, Date with Destiny, que é Encontro com o Seu Destino. E ele faz essa sátira que a gente chama, né? Esse zombar, esse ridicularizar do seu medo. Aí, de tanto você ridicularizar, você vai criando novos caminhos neurais, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, e você vai superando, né? A PNL utiliza a programação neurolinguística utiliza várias técnicas de você diminuir a intensidade desse medo, colocando em preto e branco, colocando ruídos. A questão da imagem, afastar da imagem. Exato, aproximar. imagem, som. Isso é real, isso funciona demais. O nosso cérebro interpreta como algo real, né? Se a gente começar a falar aqui de um limão bem ácido, bem azedo, que cria ferida na boca, daqui a pouco tá todo mundo salivando. Porque só de imaginar o cérebro, ele reage, né? Ele age e se prepara para tal. Então, da mesma forma, com os nossos medos, é muito importante, antes da gente querer sair matando eles, sair querendo guardar no armário ou no sei lá onde o bicho-papão, é entender esse propósito. E num outro momento, porque sempre tudo começa na consciência. Né? Qualquer transformação, seja uma pessoa que está no tóxico, um alcoólatra, ou seja um vício de leitura, que a gente pode interpretar como algo muito bom, mas todo vício, né, é um desequilíbrio. Então, um vício de celular, seja qual for, o primeiro passo de qualquer transformação é a consciência. Então, a pessoa tem clareza que ela não tem controle sobre o uso do celular? Que ela não tem controle sobre a bebida? Você vai ter uma instituição no mundo inteiro que consegue, né, em grande maioria dos casos, curar a pessoa. Fazer a pessoa largar o vício, voltar ao trabalho, voltar a estar com a família, que é o AA, Alcoólicos Anônimos. Já vi, já ouvi Eles têm lá os 12 passos deles, né? E o primeiro passo é esse. Então, você precisa reconhecer, né? Consciência. Porque aquilo que você não reconhece, o fato, como é que você vai lidar com aquilo? Se você nem... então, a pessoa que não acredita naquele bicho-papão, não tem consciência do porquê desse bicho-papão, quando surgiu, qual é o gatilho, né? Como que faz para ele dominar, entrar em cena na tua vida, no teu dia a dia. Então, quanto mais você ganha consciência sobre isso, mais você, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro passo é se preparar para essa verdade, porque a maioria de nós, e a esmagadora maioria das vezes, nós não estamos preparados para a verdade. A gente quer falar da verdade, a gente fala, eu quero Ou saber. às vezes a gente prefere ignorar a verdade. Tipo, e esse preferir ignorar é não estar preparado. Né? Tudo que a gente ignora,
ou é porque não consegue enxergar, não consegue reconhecer, falta capacidade cognitiva, emocional, intelectual de enxergar, de identificar o que está ali, ou é uma fuga mesmo. A gente quer sair correndo sem ter um cara a cara ali com o bicho-papão. Então esse da ridicularização é uma técnica muito boa para você olhar para isso, assim como outras, como eu estava falando da PNL. E tem umas técnicas um pouco mais perigosas em nível Brasil, porque a maneira como a gente lida com a culpa é uma maneira bastante diferente. Eu vou até indicar um livro, Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Acho que eu já ouvi falar nesse Ele é livro. muito famoso. Essa história foi usada na Disney, nos Simpsons, nos Jacksons, no... Como é que é o nome daquele aquele desenho que eles são tudo amarelo ali? Bob Esponja? Não é Bob Esponja, acho que Minions. também foi, não. É aquele que tem como é que é? Barney. É Os Flintstones. Flintstones. Então, e teve um outro, que é um que o garoto, que o pai tem uma voz rouca e tem um filho. Simpsons. Então, os Simpsons também trouxe. Então, vários desenhos e vários filmes já trouxeram essa história, que é a Christmas Carol, um conto de Natal, ou alguns trazem como os fantasmas de Scrooge. Eu acho que eu já É vi aquele esse do... filme. Eu não sei se eu tô enganada, mas é aquela da menina do fósforo? Não. Ah, então não é. Passa muito no Natal. Pode ter alguma menina e pode ter algum fósforo na história, mas o personagem principal é o Scrooge, que é um senhorzinho muito avarento, muito dinheirista, muito apegado a dinheiro. E aí morre o Marley, o sócio dele. Uma história muito profunda para a vida. O filme Clique se utiliza muito do roteiro dele. O filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, um filme legalzinho, mas eu acho que não sei se é da faixa de idade que permite, mas é um filme que é cópia do roteiro de ponta a ponta do A Christmas Carol. É um livro pequenininho, vale a pena ler. E, em resumo, o próprio Tony Robbins utiliza também essa técnica, que ele chama até de Dickens Process, né? Processo Dickens, que é a saturação pela dor. Então, por exemplo, uma pessoa quer parar de fumar, né? Como que faz para ela parar de Pisa fumar? na dor. Você dá uma cheirada num pozinho, num rapé. 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 Então você vai cheirar você vai inalar aquele pó que tem 100 vezes mais nicotina. E aí o seu cérebro vai ficar intoxicado de nicotina. O que vai acontecer? Isso já em jejum. Depois do café preto, do café da manhã, você já não vai conseguir fumar. Você não vai querer fumar, porque você está cheio de nicotina. Aí você fala, pô, Marcos, mas então você está aumentando o vício da pessoa, né? Só que você está aumentando o vício dela e, ao mesmo tempo, desfazendo o hábito, que esse é o maior desafio. Entendi, porque às vezes... Então, tipo assim, a pessoa... Tipo, pra... Pode falar, Lili. Tipo... Quem que é que vai falar tipo o quê? Vai, Lili. Tipo, às vezes a pessoa cria um hábito de, sei lá, um exemplo, quando ela é alcoólatra. Ela começa bebendo uma cerveja depois do trabalho, todos os dias. Aí depois ela começa com 2, aí depois ela começa no final de semana também. E eu tenho uma pergunta, que é sobre o medo. Tem algumas pessoas que elas têm, tipo... Eu esqueci a palavra, mas é tipo um medo excessivo de alguma coisa. Um pânico. Não pânico, eu esqueci a palavra. Mas, tipo, aqui a pessoa nasce com esse medo. É tipo um Trauma. trauma. Caramba, Lili, o que será, hein? Eu esqueci. É aquilo que, sei lá, tem um exemplo. Medo de fundo de Fobia? ar. Não é fobia. Não é transtorno. Caramba, Lili, você esgotou as Lígia. possibilidades. Tudo bem, deu pra entender. É. A pessoa Não, tem medo de alguma coisa. Mas é tipo um Profundidade medo da água. excessivo. Um exemplo. Um medo de profundidade da água. Uma coisa assim. Tá. Que ela já nasce com isso. Medo de manhã folgada, já nasceu com isso. Eu acho que é fobia. Faz sentido. Ela, tipo, como que será que tem como ela se livrar disso ou é uma Claro. coisa que ela vai viver pra sempre? Tem, claro. Então, aí, como eu já estava dizendo no início, essa técnica é perigosa. Que é do medo que você estava explicando a nicotina. Que é a palavra mais adequada seria saturação da dor. Como aquele exemplo que eu estava dando de como curar a pessoa Mas é perigoso mesmo. do cigarro lá.
Então, como ela já super se encheu de Do efeito... nicotina, ela não consegue mais fumar. E aí ela quebra o hábito, que é o que vai criando esse vício, né? Então, tomou um café, a pessoa já quer puxar o cigarro. Tomou uma bronca, já se estressou, quer puxar o cigarro. Como ela já se encheu de nicotina, ela vai perdendo esse hábito, de modo que o vício depois passa a ser uma marolinha a resolver. Um problema mais químico. Mas todas as outras químicas, de todos os hábitos e comportamentos e gatilhos vão sendo desfeitos. Entendi. Nesse caso específico, aí não é hábito. Aí já nós estamos falando de algo estrutural, né? Desde que nasceu. Para quem acredita nisso, isso vem de vidas passadas, a pessoa na outra vida morreu afogada, então por isso que tem medo de água com piscina, sei lá, muito funda ou de mar. Ou animais muito grandes, eu já vi também. Tem gente que tem suor frio, né? Dependendo da velocidade que pega o carro, a pessoa, eu tenho medo de Tem pavor. Pavor, fobia, né? De carro. Mas eu acho que é fobia mesmo. Acho que é fobia. Fobia, Lili. E aí a fobia também tem vários tipos de tratamentos, né? Tem você tem várias frentes que trabalham saúde mental. Então você tem uma visão mais analítica, uma visão mais comportamental, uma visão mais espiritualizada. Você tem várias formas de se tratar uma pessoa, né? Quimicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, cada um, dentro do seu nível de consciência, vai se sentir mais adepto a um determinado método, né? Falar, esse aqui funciona comigo mais PNL, esse aqui eu prefiro fazer A terapia terapia analítica, Entendi. esse aqui, né? Ô Marcos, dentro desse mundo corporativo que você, né? Pô, você tá aí com diversos empresários, gera um resultado extremamente expressivo. Acho que você podia até falar um pouco aí dos resultados que vocês conseguiram enquanto grupo, né? O que você tem percebido de cuidados que esse empresário precisa? Qual que é o tipo de problema que você mais vê? Burnout é o quê? Que tipo de doença ou eu não sei se chama De doença problema mental ou de mental. problema, não sei qual que é a terminologia correta, mas o que mais você percebe de comum pro grupo de empresariado? Há alguma coisa que marca mais ou também é relativo? Como que é um pouco sobre essa qualidade de saúde dessas pessoas que você encontra no dia a dia ou que fica sabendo, enfim, mas que está ligado aí nesse mundo universo de empreendedores e empresários? Como que é isso? Bom, vamos lá. Em termos de resultado, só nos últimos 10 meses a gente gerou mais de 120 milhões de lucro líquido para os nossos clientes, né, mentorados. Nós temos trabalhos de diversas formas, restituição, redução de dívida, trabalhando com tributo, com funding, com empréstimo, com melhoria da equipe, da liderança, de vendas, marketing. Então, são 20 áreas. que nós 20 olhamos, áreas? Nossa. São 5 áreas em cada quadrante. Então, a gente olha para um quadrante interior individual, que é o que se passa aí dentro, Da cachola? né? Então, como que está a sua confiança, como que está o seu medo, como que está aí dentro, né? O seu nível de consciência. Aí depois você tem o seu comportamento, que é a parte que nós vemos do outro, né? Então, como está a sua liderança e por aí vai. É um externo individual. Aí depois nós olhamos o interno coletivo. Então, como estão as crenças, a cultura da empresa, como é que está rolando pro lado de dentro compartilhado. E depois o externo compartilhado. Então a estrutura da empresa. Como que fica a questão de remuneração, aí entra para, né, essas estruturas em redes, impostos e por aí vai. Né? Relações com parceiros, fornecedores, cliente, produto, serviço. A gente olha para toda a estrutura estratégica da empresa. Sobre os tipos. Então, nós resumimos em 6 tipos de empresários ou empreendedores, 6 tipos aí de valores, tem, nossa, um leque enorme que dá para abater, mas sempre nesses 6 tipos. Então, nós temos aquele que é uma empresa, uma pessoa, um líder, um empresário que dirige as suas decisões, o seu negócio, pelo poder. Então, eu mando e você obedece, simples assim.
É aquele cara que manipula a equipe pelo medo, pelo dinheiro. Se não fizer, eu vou te mandar embora. Tem que fazer desse jeito, Ameaça por aí mesmo. Ah, vai. nossa, é meio pesado. isso É, daí. esse é o nível de consciência vermelhão. Eu trouxe até uns livros aqui que exemplificam, que mostram. Então, hoje você tem, infelizmente, muitas empresas que operam nesse formato. Né? Então, você, sei lá, vai num bar e aí você vai perguntar para ele sobre como que você lida com a tua empresa. E é simples assim. O cara fala, eu mando e ele obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Entendi. Então, é uma característica. E aí você tem toda uma estrutura para lidar com esse empresário. Ou com esse funcionário, né? Geralmente, sempre tem algum... A gente, para ilustrar, né? Coloca como vermelho. Então, é uma cor desse nível de consciência. Isso que eu estou falando vem desde 1960. Se vocês quiserem depois se aprofundar, né? O Graves, que desenvolveu esses níveis de consciência, esse processo evolutivo do ser humano e por aí vai. Depois foi aprofundado por Ken Wilber, que é o pai da psicologia integral, um gênio. E, nossa, a linha integral, você dá uma gugada, tem dezenas de milhares de livros no mundo, na Amazon e por aí vai. Posso citar alguns aí que facilitam aqui para o Brasil. Esse aqui, por exemplo, é uma espécie de gibi. Ele tem Nossa, que incrível! Ele é todo ilustrado. Mostra lá pra câmera. Então pra fica eles mais verem. fácil. Deixa eu pegar uma página aqui mais. Ó, esse aqui, por exemplo, é um chart que depois eu vou mostrar. Vamos pegar Que uma incrível! Uma chave. Então aqui é pelo poder, por exemplo, né? Então, olha lá, a visão de um mundo vermelho, impulsivo, Ah, né? então, entendi. É aquele que Olha aí, o poder da força, né? tem essa pegada de resultados mais imediatista. Então é um foco, né? Que tipo, eu mando, você obedece, Simples pronto. assim, né? Simples Então, assim. aí depois você tem, eu utilizo mais a linha do Graves. Então ele chama aqui de âmbar, o Ken Wilber. Eu gosto da linha azul. Então o próximo nível seria azul, em vez de âmbar. Âmbar Que é é o quê? o baseado... Essa cor aqui. Se Não, meio mas- areia aqui, né? Essa Tipo, cor. qual que é o... Porque o vermelho é tipo, mando, você obedece. Qual que é a Isso. visão do mundo Esse âmbar? daqui é o conformista, ele chama aqui. Eu chamo que é o baseado em regras. Né? O conformista seria conforme. Então é aquele famoso cara crachá. É aquele que, por exemplo, escola pública, igreja, exército. Então, no vermelho... Tem regras Então que Uma você O hierarquia. vermelho é eu mando, você lembra? É o individual. Sim. No azul, você vai pro coletivo. Então é uma estrutura para todo mundo. E no Então, você âmbar vai- você Existe uma faz hierarquia. porque tá Hierarquia, olha lá. É. E no âmbar você faz Hierarquia, porque então tá você na Sabe, tem sabe o regra. que significa processo. hierarquia, Lili? O quê? Sabe o que Eu significa sei o que hierarquia? significa. Eu acho que sim. Fala, vamos ver. Significa quando uma pessoa, ela detém o poder de determinada coisa e vai descendo. Não, mas a palavra, o significado da palavra. Hierarquia? Nossa, do dicionário, assim. Ai, eu não sei. Ordem sagrada. Ordem sagrada. Por isso que você tem que respeitar uma hierarquia, porque é uma ordem sagrada. E é nessa coisa que você falou, vai descendo, ó, é uma estrutura piramidal, que é muito comum, né? Então você tem lá o Papa, depois você vai descendo até chegar no... É tipo, tem a hierarquia da escola, Então, você tem a diretoria e por aí vai, né? Você tem diretoria, aí Aí- tem os professores, a coordenadora, tem o vai professor. lá do ministro da educação até, né? Então, Chegar o professor Até o e o aluno. aluno. é. O aluno é o quê, né? É, o aluno é o último. O que recebe, obedece, ponto. E por aí vai. Então você tem essa estrutura piramidal, né? Que a gente chama de arquétipo, né? Então, Aham. exército, igreja católica, né? Muito comum essa estrutura piramidal. Tem até literalmente esse exemplo aqui, né? Que eles estão ok. utilizando. Então, depois do individual, você vai para o coletivo, que é a regra é para todo mundo. E aí o âmbar você faz porque tá na regra. Seria. Isso. Então, um é dirigido pelo poder, né? É porque ele mandou. Agora não, agora eu vou fazer porque é o que está na regra. Eu vou fazer porque quem tem esse tempo de casa, ou de profissão, ou de igreja, depois você faz aquilo. Então, você tem uma tradição, você tem um protocolo a seguir, você tem todo Entendi. um processo replicável e por aí vai. E Aí como depois que o é o próximo azul? nível é esse aí, esse é o azul. Esse é o azul. Pode Tem, chamar de tem- azul tem ou mais de níveis âmbar. ainda, Lili. Olha lá. ó. Depende da linha, né? Eu gosto da linha do Graves, que é azul. Aí depois você vai pro laranja, você volta pro individual, vai pendulando. Então, primeiro, vermelho, eu que mando. Depois, coletivo. Tem toda uma estrutura que manda. Depois eu volto pro individual de novo, que é
foco no resultado, que a gente chama de laranja. Ah, Realizadora. Isso, é aquele que... Democracia, indústria, famoso progresso. startup, Ah. rumo ao bilhão. Que aí quem que manda? É o resultado. Então você chega numa reunião do vermelho, o dono fala, o resto ouve. aham. Né? Um rei, por exemplo, né? Quem que manda? O rei. Tipo monarquia. Aí daqui a pouco, monarquia. O outro é hierarquia. Né? Ó. Então você tem, né, Faz sentido. entendeu? A monarquia, o outro seria uma hierarquia, né? Essa estrutura mais Complexa. piramidal, né? Em vez de e todo mundo embaixo, agora você tem toda uma Níveis, né? estrutura. Você tem Escada, tem uma Exato. escada. Agora aqui não. Aqui já é a meritocracia. É de acordo com o mérito. Gente, vocês estão tendo uma aula de evolução dos negócios aqui. É por mérito. Mérito. Então, por exemplo, fala na reunião quem gerou o resultado. Quem bateu meta? Ele fala. O dono. Pouco importa o dono. Eu quero saber quem que tá pagando a conta. quem tá gerando o entendi. resultado. Então, Você dá espaço Por pra quem... exemplo, faz pra quem... bater meta. Então, quem bate o meta laranja ganha seria mais. faz pra Por bater exemplo. meta. Não Tem só bônus, meta. tem bônus, tem um Não, monte de coisa aí. meta. Tem Saquei. empresas, não só empresas, estruturas, né? Que é baseado em resultado. Então vamos lá, se fosse na igreja católica, quem mais converteu fiel esse mês? Pronto, esse cara vai virar papa. Ele pode virar papa na estrutura laranja do dia pra noite. Quem mais fez o Não tem mais terço uma esse mês? tradição, não tem mais um Entendi. protocolo, é resultado. Então é foco no resultado. Legal, já pensou, hein? Uma Nossa, estrutura de um nível de consciência laranja é competitividade. competitivo. Sei. Entendeu? É todo mundo competitivo, não é como numa estrutura de exército. E isso vem na gênese da instituição. Isso é a estrutura. E hoje a esse é o gente valor. tem Às vezes não ainda... tem uma coisa de, tipo assim, ajudar o próximo pra ele, tipo, Então, aí é o também... próximo nível. Olha lá, aí vamos nesse ver. nível aqui, Tá só esquentando, gente. como o Nossa, foco que é incrível! resultado, você vai abrir mão da sua saúde, Mas da sua é família. tipo assim... Esse é o Cê- nível de cê consciência não que importa- te leva Porque ao senão você não burnout. fala. Porque senão você não Nossa, fala agora também. olha entendeu? isso, gente. Esse é o clássico, já amarrando ali que você estava falando da saúde mental. Cacetada, Marcos. Quando você sobrevive a esse nível de consciência, né? Então ali você tá naquele nível de obedecer. Depois você tá no outro nível de estar na Tem caixinha, um de livro... seguir a regra. Aham. Aí esse aqui é o famoso pense fora da caixa. Né? O azul Entendi. está na caixinha, você quer seguir a tradição, o protocolo. Esse você se destaca sob resultado. E Você aí só é começa alguma todos coisa- os BO que tá Eu acontecendo. li um livro uma vez que chama A Menina que Amava Livros. E esse livro, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele começa, acho que o livro começa em 1938, não sei. Mas começa um pouquinho antes da Segunda Guerra. E a história de uma menina que é órfã e ela é adotada. E aí ela é alemã. Só que ela não pode ir pra escola. Ela até vai pra escola, só que é uma escola de freiras, assim, que batem nela, enfim. E é muito desse nível vermelho. Porque, tipo assim... A de freira tá mais pro azul. não, sim, mas Porque todas Ah, as é. freiras têm um padrão. Ela tem que seguir a regra. E se batem Mas o nela sistema porque de ela não governo cumpriu a na regra. época, né? Então, é azul. É, por causa daí é uma hierarquia. Sim. Certamente havia uma regra, ela transgrediu um princípio e apanhou. Então tem Tipo, toda uma estrutura. aí fez a Vermelho lição, seria apanhou? Um manda e o resto obedece. É a coisa do... Ditador, né? Do ditador, né? Por Tinha exemplo. aquele ditador, ele é, assim, bem famoso, né? Que eu acho muito engraçado isso, porque às vezes a gente olha os alemães como se todos os alemães fossem daquele jeito, mas assim, nem todos queriam aquilo. Eles só estavam inseridos no meio e eles tinham que cumprir. E eu achei bem legal a visão desse livro que nos dá sobre a Segunda Guerra Mundial, e é um livro muito bom. Esses Muito livros bem. assim de Segunda Guerra, você fica, mano, Que eu raiva, gosto né? bastante. que raiva da Relacionado à Segunda humanidade. Guerra, filme, tudo. É. Traz um impacto, né, muito forte É. para todos, porque além de ter sido algo global, né, é uma coisa que todos têm de alguma forma alguma Que não coisa faz embora, muito né? tempo, E né? é o dia a dia, tipo, quando filmes, séries, livros, retratam o dia a dia. Então você meio que consegue, tipo, mano, imagina se a minha vida fosse assim. Começa a dar uma raiva da humanidade, né? Agora, olha só que incrível. Vocês estão tendo uma aula aqui com o Marcos de uma evolução histórica, Do ser humano. basicamente. E se vocês se aprofundarem, eles realmente vão contando desde o primatas homini, né, milhares de anos antes de Cristo, até, né, por exemplo, laranja seria a Revolução Industrial, seria o Iluminismo. Então você deixa de seguir as tradições,
para seguir a racionalidade, para seguir a produtividade, o foco no resultado. Então, na história do ser humano, esse despertar de consciência, realmente você teve uma boa sacada. Agora você fala do verde? Isso, aí depois do laranja, né? Quando você sobrevive, se você Caramba, eu achei incrível essa... Eu também, eu quero esse livro. Qual que é o nome do livro? Tá vendo? Ó, já... Esse aqui é o Reinventando Organizações Guia Ilustrado. Vocês vão pegar emprestado do Marcos. Vocês não vão comprar esse livro agora, não. Francês, Frédéric Laloux, que ele pesquisou várias empresas em lugares diferentes do mundo. Sabe que é a segunda vez essa semana que eu vejo esse livro. Ah, é? Alguém tinha me indicado em alguma outra situação. Ai, que bom. E a hora que eu vim em cima da... Eu falei, caramba, meu... Eu ouvi falar desse livro aqui essa semana e você falando dele agora. É um sinal pra você comprar pra gente. Só pra você É ter uma verdade. base, o primeiro... Esse vale a pena, viu? Vale muito a pena. Eu revisito ele várias vezes. Meu primeiro contato com os níveis de consciência foi em 2003. Em 2004, eu tive que me aprofundar para valer. 20 anos atrás. Caramba. Parece que ele já envelheceu 20 Em 2005. Essa cara de adolescente. Em 2005, a minha tese de TCC da pós de psicanálise foi sobre os níveis de evolução do ser humano. Top! E aí eu me aprofundei muito nesse universo todo. Na época, os livros já eram velhos, já do Ken Wilber, né? A minha tese foi, inclusive, baseada num livro dele, Uma Breve História do Universo, de Buda Freud. Livro bem complexo, onde ele faz as perguntas para ele que nunca ninguém fez, que ele gostaria que alguém tivesse feito. Que doideira. E aí ele faz uma auto-entrevista que ele... Pergunta, eu creio que te perguntou. E aí ele se pergunta e responde, né? E o cara tem uma mente muito fora da curva, já tinha lido mais de 50 mil livros, assim, o cara 50 mil? A sua nova meta, hein, Lili Sussu? Gente, Isso é 50 muito mil. genial. Eu já vi Naquela 300, eu já vi naquela 1000. Ele é um mas cara, 50 você mil. contra vídeos no YouTube de mais de 10 anos. Vídeos do primórdio da internet, né? Ele manipulando as ondas cerebrais. Como Entendeu? assim? Agora eu vou entrar em alfa, agora eu vou entrar em beta. Caramba! Você tem a frequência neural, né? O seu coração, ele tem uma frequência, o seu cérebro. Quando eu tenho até um dispositivo aí no carro, que você coloca na orelha e ele mostra os seus batimentos cardíacos. Se você está em estado de estresse, se você está em estado de regeneração. Tá vendo porque que o Serrano é um cara... Ele é Se você está estratégico. apaixonado, se você está mentindo. Eita, eu quero isso aí, Serrano! E aí, pela variação dos batimentos cardíacos, né? E aí a frequência, né? Você consegue, o coração você pega até pondo no dedo, né? Você pega do cérebro, não. Você tem que colocar já no crânio, né? Por exemplo, lá o da 3M, lá, esqueci o nome. O eletrodo, né? O dispositivo lá. Sim. E aí você cola pra ele captar a frequência do cérebro, né? E aí ele mostra ele lá com capacete, todo cheio de eletrodo. E ele manipulando as frequências do cérebro. Ele entrando em estado de alfa, beta. O cara tem um domínio, alto domínio do cérebro do corpo, né? Agora sim, a Esse nível vermelha... aí é o quê? Peraí, gente. Peraí. Ai, A vermelha, ela marca esse início do burnout. Ela marca esse início Não. O burnout do empresariado, é um digo no termo sentido. cunhado lá pelo Rosenberger, que ele, em português, seria esgotado, né? Queimado até o fim. Burnout. Então é quando o fósforo está todo carburizado ali, né? Então, o burnout, ele tem 12 níveis, dividido em 4 etapas. Então, você imagina lá num gráfico pizza, né? Posso abrir aqui. Então, 4 quadrantes. E aí você tem lá os 12 níveis. Então, você tem 3 etapas em cada um. E aí você vai conseguindo prevenir. Então, ele começa lá com uma ambição excessiva, depois trabalha em excesso, negligência com as próprias necessidades. Então, mas Tipo, isso é você para de- característica do tipo de... agora eu tô entendendo uma coisa assim, ó, que pra mim até então... por isso que a gente convidou você aqui, pra gente poder absorver da Gente, fonte e aprender mais rápido a história toda. O tipo de corporação, o tipo de cultura presente na corporação ou na empresa, ela vai favorecer algumas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, num ambiente de muita competitividade, você tende para automaticamente, você desconecta Trabalha de um mais. monte de coisas e começa a focar em, por exemplo, produtividade e resultado, e isso vai ter diversas consequências. Por exemplo, o burnout, se você não se cuidar. E É às isso. vezes, com essa competitividade, pode ter aquela coisa, tipo assim, pelo menos eu acho que o certo é relativo, que nem você falou, mas na minha opinião,
é a gente ajudar o outro pra, tipo assim, ajudar. Se eu tô melhor que ele, então vou ajudar ele pra ele ficar igual a mim. É, tipo, ajudar ele. E nesse coisa de competitividade, eu não acho que a gente tenha tanto isso. Eu De acho, ajudar. Será eu que acho que vira um sistema muito pesado esse negócio de É, competitividade. e será que a pergunta, então, é o seguinte, é possível ter um ambiente, então, ou continua só pra gente entender quais são as próximas? Respondendo rapidamente, só para não ficar... Sim, pra ficar aberto fechar o aqui. ciclo, eu gosto de olhar para a responsabilidade do indivíduo. Ok. Então, se o ambiente é muito competitivo e o indivíduo está em paz com ele, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas crenças, ele não vai se deixar envolver ao ponto de trair a sua alma, de trair-se, né, ao ponto de eu vou abrir mão dos meus valores, vou abrir mão da minha saúde, da minha família, porque senão eles não me valorizam, só vai valorizar quem bater tal meta, eu quero aquele troféu. Então, seja no ambiente ultra tóxico vermelhão, seja num azulzão, que também regras, né? Aquela estrutura fechada que não te permite ser você, que você tem que se encaixar naquele padrão, ou nesse laranja que você é número, né? E aí o próximo seria o verde, que é uma empresa dirigida por valores. O que seria o verde? O verde é quando todo mundo tem voz. Então, o vermelho só um fala, o azul, você tem lá uma reunião toda pautada, toda protocolar, toda cheia de Toda regras. regida na ata. De quem fala quando, de acordo com o tempo de casa, de acordo com o certificado, de acordo com quantos anos fez o quê. Ata. E aí o laranja é quem gera resultado, Fala. quem gera disruptivo, quem não obedece. Já no verde não, todo mundo tem voz. Então no verde é o empoderamento das pessoas, é um olhar humanizado, é uma busca para o ser humano estar à frente, né, então a empresa é dirigida por humanos, então é foco no humano, foco na aceitação, nesse olhar mais pluralista, coletivo. Então, ou seja, eu saio do individual lá, que é aquela competitividade, e passo para todo mundo ganha. Todo mundo tá ganhando. Então, Todo em mundo vez tá da competitividade, eu vou para a falando. colaboração. Aí Em você dá vez uma medalha pra todo mundo. Em vez da meritocracia lá do laranja, eu vou para a democracia. Sabe que... Então, Entendi. eu estou visando no todo no o sentido povo, mais né? antigo, que é o bem comum de fato, né? Bem comum. E aí, no próximo nível de evolução, eu vou para um nível mais integral, que é o amarelo, que é como que eu chego numa empresa que tem um departamento de vendas laranjão, né? Todo mundo querendo puxar o tapete do outro, quem bate a meta, quem vende mais, tal. Aí depois você tem um RH verdão. Tô dando aqui um exemplo, né? Mas não, nós vamos dar benefício para todos. Numa vamos mesma defender, casa, várias... sindicalista. Aí você tem um chão de fábrica vermelhão. Pô, não fez ainda? O mecânico que a gente brinca de orelha peluda, nariz peludo e o cara bruto. Né? Você tem aquele cara, nós fumo, nós vai, as mina pau, os mano pô, aquele cara que só quer saber do resultado imediato, poucas palavras, poucas ideias. Eu mando, você faz e ponto. Nessa gente. linha. Aí você tem, sei lá, um Meu departamento de certo é o engenharia certo pra todos. quadrado. Um departamento de engenharia que é números, regras, metódico, cara crachá. Como que eu faço para fazer essas ilhas, vamos chamar assim, fazer essas tribos, fazer essas pessoas que estão em níveis tão diferentes se tornarem uma coisa só? Se conversarem. E se tornar num nível integral, inteiro. Porque são partes. Caramba. Que cada uma vai brigar falando que São uma tá certa. blocos. Vai defender a sua A forma Torre de de ver, Babel, literalmente. vai defender a sua forma de ser. E como é que eu faço para tornar uma coisa só? E aí o último nível, que é o turquesa, que seria o teal, né? Mas aí antes disso, aí tá até um charge aqui, ó, que eu vou mostrar, vale a pena, né? Então você tem lá um cara vermelhão, armado lá, e fala, pô, como é que é essa coisa de estágio evolutivo aí? Parece um insulto. Você pode repetir? Claro. E o cara, como é que é o negócio?
Pode repetir. O cara já, né? Aí você tem lá o azul ou o âmbar, né? Dependendo da metodologia, que aqui utiliza a linha wilberiana, né? Do Ken Wilber. Que ele fala, pô, esse progresso é apenas uma fumaça, são todos espelhos, ilusões. Nós precisamos voltar às regras, às tradições, que é a linha, por exemplo, doutrinária, da hierarquia. Religiosa e por aí vai. Aí o laranja falando, pô, é sério que você tá falando que esse hippie aí é mais evoluído que eu? Eu que trabalho, né? Você tá sugerindo Eu que dou seriamente resultado. que esse hippie tá evoluindo? E aí o verde, que eu já vivi muito isso também, já convivi bastante com quem tá nessa linha de pensamento, de consciência. Aí ele fala, não, você quer nos colocar em caixa, eu não sou melhor do que ninguém, somos todos iguais. O cara fica todo, né? Como assim? Já é o politicamente mais polido ali. Mais correto. Tem essa pegada de... Politicamente correto. Somos todos iguais. Dos direitos. Que é assustador isso, né? A melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratar todo mundo diferente. Cada um tem Conforme uma o forma seu- de criar, né? Conforme o seu universo, o seu contexto, conforme... Tem uma imagem, Marcos, que eu Todo- gosto muito, que é assim, tem um muro, não sei, é mais claro. sim. Aí tá acontecendo um jogo do outro lado. Ah, eu vi. Do lado Nossa, de é cá muito tem famoso. uma pessoa baixinha, uma autona, um cadeirante. Aí tem a E você dá uma democracia. mesma cadeira pra todo mundo, né? Tipo assim, como se todo mundo fosse Eu igual. já vi esse. E você não considera. É um discurso perigosíssimo, né? Você nivela muito em critérios, né? Porque às Não. vezes uma pessoa ela cria mais de uma forma, a outra pessoa cria de outra forma. Você dando da mesma forma de criar pra todo mundo, as pessoas ficam, né? Tipo, como que eu vou me Não tem encaixar como não nisso? falar, né, de política, de uma série de coisas. Então essa coisa da igualdade, do comunismo, do socialismo, e por aí vai. São várias filosofias ou formas de pensar, de dirigir uma nação, uma empresa, uma vida. Mas essa coisa da igualdade é muito perigosa, porque se a gente for pegar hoje o dinheiro e dividir no centavo para todo mundo, que é um dos pontos que mais gera polêmica, né? Dinheiro, Aham. né? Poder, por aí vai. Então, como é que faz? Em menos de um ano já vai estar tudo desigual. Porque cada um tem um apetite para estudo, para trabalho. Existe o livre-arbítrio. Cada um tem uma ganância, cada um tem uma ambição, cada um tem um nível de sabotagem, de autossabotagem, cada um tem a sua maneira de ser, de lidar, de expressar com a vida. Essa coisa de você querer tratar, igualar e falar, não, né, todo mundo no centavo, não funciona. Né? Na história da humanidade, a gente teve aí várias tentativas, várias formas, né? Então, nesse processo evolutivo, depois do verde, você vai para o turquesa, que é basicamente o foco na autorresponsabilidade, o foco, daí tem a autogestão, né? O foco no espaço seguro, de você respeitar o próximo, como ele é e como ele está. Então você, né, não querer impor a sua forma de ser, de ver, de lidar. E o propósito elevado. Então, a empresa, no caso, né, que a gente está usando o sistema de empresa, voltada para qual impacto que ela causa no mundo. Porque se ela é uma empresa que só dá lucro, é uma empresa burra. É uma empresa que é zilhardária. E não deu nenhum impacto e não resolveu problema nenhum. se você deixar de existir, que falta vai fazer para o mundo? Que diferença faz? Então, é uma empresa que tem um propósito evolutivo, um propósito que busca a evolução dentro e fora da empresa. Então, tem esses três pilares nesse nível evolutivo. Caramba, gente. Uma coisa que eu consigo ver você falou do nível verde, é aquele que, tipo assim, todo mundo é igual ao verde, né? Na escola tem muito isso, que é a mesma forma de ensinar para todo mundo. É o mesmo livro, é a mesma coisa, e eu acho que isso não é muito certo, por causa que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, e a gente quer ensinar da mesma forma, a mesma coisa é o quê? Mas da mesma forma, do Pra mesmo todo mundo, jeito, né? para todo mundo. Tipo assim, eu aprendi de uma maneira diferente de uma pessoa, sabe? Eu acho... E que acaba atrasando, né, na verdade. Então, E aí esse formato é um formato azul. Essa regra tradicional de igual para todo mundo não é o verde.
né? No verde, você vai empoderar os alunos. Você vai dar voz para eles, mesmo eles sendo Eles vão ser jovens. protagonistas, né? Exato. Você Você tem outras propostas pedagógicas para despertar de consciência. Não é só uma repetição para... né? Mas olha, gente... Então, você viu a diferença do formato? No azul, que foi o exemplo que eu dei lá da escola pública, por exemplo, né? Que é o padrãozão. Sim, é verdade, é azul. Você É vai azul. ter essa estrutura tradicional, né? No caso do verde, aí sim vai ser ouvido, mesmo sendo criança, vai ser olhado para esse contexto que faz com que ele se sinta mais valorizado ou não. E não... Eu acho. É isso que acabou, né? Na escola a gente tem uma nova matéria que se chama protagonismo juvenil. E eu não gosto muito dessa matéria porque, primeiro, os alunos não levam a sério. Segundo, os alunos, eles não são... Nem a professora, nem os alunos estão preparados para aquela matéria. Momento cornetinha. Então a professora, ela não tem Mas é verdade. ela não tem um preparamento. Tipo, na minha sala... Uma preparação, né, Lili? Uma preparação. Na minha sala, quem dá aula de protagonismo juvenil é a professora de artes. Ela tenta fazer alguma coisa, só que ela também não teve um preparamento. Tipo, Quando a gente fala de protagonismo, as pessoas falam que não, você vai me ouvir. Mas você tem que também aprender a ouvir e estudar antes de qualquer coisa. Tem que aprender a ser interessante também e relevante, né? Eu acho que Porque a gente... senão Eu fica acho o que em vez de discurso do vazio, me ouve porque eu tenho direito de ser ouvido, mas é complicado isso aí, né? aí É a uma questão pessoa importante. eu acho que em vez dessa matéria, devia ter filosofia. Boa, Lili. A Lili, ela é também uma, acho. Eu só acho. é uma Eu apaixonada também por acho. filosofia. Ou eles deviam deixar ela vaga pra gente ler. Eu Gente só do céu. acho. A gente tinha um monte de coisa pra falar e praticamente acabou o nosso tempo. Você vai ter que voltar mais vezes, meu irmão. Você viu? Não vai ter jeito, não. E nem nos aprofundamos sobre o burnout ou sobre a saúde mental. Senão ia dar 3 horas, né? A gente falando e... Caramba, Marcos. Que legal essa evolução que você traz aí a partir da leitura do Eu livro. queria ouvir da Sofia, né, e da Lili. Vocês realmente entenderam esses níveis evolutivos? Sim, eu Quantos anos vocês têm? Entendi. 11. Olha aí, ó. Bom, espero que vocês se aprofundem. Eu achei bem Eu tô legal. com vontade de comprar esse livro agora. Eu vou ter que comprar mais um livro ali na Vai. livraria. Não, mas é que Não esse só daí esse. ele é necessário. Ô, Marcos, Ilustrado, né? pra gente encerrar essa parte, porque eu queria que você contasse algumas coisas engraçadas que você mais viveu em situações inusitadas em algumas das viagens que você fez, assim. Mas antes de falar das viagens, resume pra gente, e aí vai ficar como um preparo para um próximo encontro, que vamos ter que voltar com você aqui, Vai. porque não vai ter jeito, né? Você tá intimado. A não ser que você não tenha gostado de participar aqui com a gente desse A bate-papo. gente aqui tá no nível vermelho. A gente vai mandar você vir. Nível vermelho. A Sofia é carrasca, tá vendo? Boa! Falaram que a Sofia era carrasca. Nível vermelho. Quem que tá intimado pra voltar? O Marcos. O Marcos tá intimado. Então a gente vai voltar pra falar mais do autogerenciável. Acho que é melhor. Dá só um resuminho assim, o que é uma empresa autogerenciável, como que você vive isso na sua vida, porque eu sou muito fã seu, também por esse aspecto. E depois conta algumas histórias das viagens que você viveu aí, alguns fatos curiosos, porque você viajou muito. Qual foi o lugar mais louco que você já foi? Isso. Mais Então, diferente de cultura. amarra aí e vamos fechar agora esse nosso encontro. Aliás, quem tá ouvindo, digita o quê? Se tá ouvindo mesmo até aqui, Empreende que Vai de novo e coloca 2 foguinhos. 2 foguinhos. Isso. Então escreve aí, Empreende que Vai 2 e foguinhos. 2 foguinhos. Vai lá, Marcos. Fala aí pra gente. Bora. Bom, a jornada de autogestão, ela existe em cada nível, né? Então, o lado vermelho, ele vai cada vez mais conseguindo tirar as coisas da cabeça dele, fazendo com que as pessoas sigam sem depender da presença dele. E aí você vai criando os processos, que já vai pro azul. Então, existem vários níveis de autonomia, de autogestão. Então, esse processo, cada vez mais, o fundador, o proprietário, o líder vai se tornando substituível, vai se tornando desnecessário.
Olha porque a que equipe loucura. cada vez mais responde por si só. Cada vez mais você vai tendo ali a própria equipe tendo a experiência, a capacidade, a segurança, o poder, né, distribuído, descentralizado, para realmente ter voz e realmente estar à frente, porque na prática nenhum de nós é melhor do que a soma de todos nós, né? Então, quando você pega ali a pessoa que está lá no chão de fábrica e ela decide se vai atender esse prazo ou não, como tem o caso lá, por exemplo, da FAV, né? Uma empresa da França que implementou fazem mais de 20 anos essa metodologia. E mais de 20 anos que ela não tem um atraso. Nossa. Qual? Então, uma fábrica de caixa de comando de carro. Ah, E aí ela... quem que decide esse prazo? Não é o dono, não é o comercial que quer vender de todo jeito, a qualquer preço, né, no preço da China e num prazo de pastel. Não. Vai ser lá o torneiro mecânico, vai ser lá o cara que vai fazer a peça. Ele tá que fazendo vai e decidir ele se ele vai sabe. virar à noite ou não. E aí ele se reúne e fala, ó, esse mês nós vamos ganhar menos. Por quê? Porque eu não vou aceitar esse prazo maluco que eles estão querendo. Tudo bem, gente? Ou vocês topam, né, virar à noite, como é que é? Então é uma decisão onde há essa corresponsabilidade, onde há a cocriação. Que legal, É hein, todo um Marcos? processo maduro e que envolve mesmo, né, toda a estrutura e não só o cara que manda e o resto obedece, ou só a regra, né, vamos fazer porque está na regra. É uma coisa vívida, é uma empresa antifrágil. Quanto mais Olha você isso. bate, Nossa. mais ela se fortalece. Porque ela é vívida, ela não é baseada em regra, não é baseada em poder, não é baseada em quem vende mais, Hierarquia. não é baseada na hierarquia, não é baseada também só em valores, porque se você pega uma empresa que a gente chama de horizontal, né? Então, para tomar uma decisão, todo mundo tem que concordar. nossa, Pois nunca é. vai ter Gente, nenhuma nunca decisão. vai ter. Pois é, mas aí todo mundo tem voz. Nunca vai ter nenhuma. Gente, Vê próximo... que até Ó, mesmo A o internet lado é assim. humanizado tem os seus Ela dá voz desafios. pra cada pessoa. E aí, às vezes Então. sai umas coisinhas assim. Gente, a gente vai ter que aprofundar com Não, mais a calma gente nisso vai depois. ter que fazer uma parte 2. Não, E- vai ter. Bom, sobre viagens... O lugar mais rapaz, louco, assim, que você... eu já fui pra pra- gente fechar. Eu gostei muito de Sacsayhuamán, mais do que Machu Picchu. Eu gostei muito do Egito também, tiveram lugares, né? Eu tava falando de um templo lá, muito forte ali, você sente a energia, né? Física. Onde Mãe Santíssima se escondeu com Jesus também, nossa, a energia é muito forte, independente da crença, né? A cripta ali é muito, muito... E fica num bairro cópita aqui, você tem a igreja e a Meca de frente, né? Então o sinal da cruz e o sinal... então você vê lá o muçulmano batendo a cabeça no chão e do outro lado a pessoa, Deus é fiel, dá um nó na cabeça, assim, né? São culturas muito distintas. Vivendo no mesmo lugar. E eles co-criando ali, conversando, né? Então você fica, nossa, gente, realmente... onde enterraram lá, né? Na mitologia, a cabeça de Osíris, então desde o primeiro faraó, todas as dinastias tiveram que ir lá fazer a consagração, um lugar santo há muito tempo, e eles fizeram lá o teste de carbono. O lugar tem mais de 3.500 anos antes de Cristo. Meu Deus. Então são o berço da humanidade, né? São lugares dos incas, astecas, maias, são lugares, né, dos egípcios, são lugares que a gente se surpreende porque já haviam tecnologias que até hoje a gente não conseguiu desenvolver. Tanto para construir aqueles monumentos, quanto estruturas, por exemplo, para fechar mesmo, né? A gente está falando de níveis de consciência. A pirâmide, ela estimula você a expandir o nível de consciência. A estrutura física da pirâmide, ela traz a energia que a gente chama orgônica para dentro, né? Então, você pega uma lupa, ela concentra os raios de sol num feixe de luz, certo? Então, se eu pegar a lupa aqui, pegar no raio de sol que está com ela, ficar aqui segurando, passado algumas horas vai começar a queimar a roupa dela. Porque concentrou Dependendo energia. da força da... Da Dependendo simplicidade de da lumes, do sol temperatura, mesmo, sim. né? Essa quantidade de energia. Então, da mesma forma, a pirâmide, ela concentra a energia orgânica, a energia vital, energias que auxiliam a gente a expandir a consciência. Eu mesmo peguei lá em
na maior pirâmide que tinha lá, enfim, várias, eu medi meu coração, fiz uma série de testes lá. O Marcos sendo o Marcos. E aí... Gente, o Marcos é muito... Cara, Imagina ele tá lá no meio da pirâmide, ele vai, tira. Tira o põe na kit, orelha. coloca na orelha, dedo. Aí E aí, todo mundo. não, e medindo no celular, tudo. E aí, como que o cara, 2000 anos antes de Cristo, falava de feto? Falava de ovário, tá lá na tumba, lá o desenho. Por exemplo, falava de vírus, de bactéria, mas não tinha nem microscópio, não tinha... Como que um cara... lá no templo lá de... quer ver, não foi Abu Simbel, onde que foi que o... foi em Dendera. Em Dendera e teve do lado em Ábidos também. Ábidos, cara, tem uma cena que eu filmei, eu tenho aqui salvo nos meus destaques, do avião. Como assim? Sério? Como é que o cara naquela Como época, assim? 3000 anos, Viu o avião? o cara conseguia enxergar helicóptero, submarino, mas para mim eu acho que 10 vezes mais assustador, porque até a Bíblia, né? Quando lá o discípulo foi levado lá para o Apocalipse, ele fala, né? Pássaro de aço, cuspirão bolas de fogo, né? Lógico, ele não tinha terminologia para falar, um jato tá soltando um míssil e tá explodindo, né? Então, assim, com aquele linguajar, a Bíblia é rica de previsões do futuro, né? Agora, antes de Cristo, antes de 2000 anos antes, o cara conseguir falar de vírus, de bactéria, de óvulo, de feto, Que doido. de eletrônicos, Caramba. de coisas que você fala, cara, como? Então ele expandia a consciência num nível onde você consegue captar o inconsciente coletivo, captar a inteligência para além da Terra, né, do universo, e num estado evolutivo, né, de modo que eles contavam aquelas historinhas do lado de fora, né, do templo, pro povo. Que até hoje, né, olha, não pode matar, não pode, né, se você fizer isso, acontece aquilo. E aí tem toda essa história mitológica. Só que aí dentro do templo já começam a ter as escritas mais secretas. E aí, poxa, na área ali do faraó, coisas que até hoje nós estamos aprendendo a lidar. Caramba. Você pega, por exemplo, mesmo os egípcios lá, o Platão, as escrituras sobre Atlântida. Nós estamos falando de, nossa, milhares e milhares de anos para trás, de uma cidade que caiu por guerra laser, que nós estamos começando a aprender. Enfim, existem lugares que contam e que registram, que materializam histórias que fazem a nossa mente, o nosso coração desacreditar de tudo aquilo que a gente acredita e repensar e sentir realmente coisas muito únicas, né? Então... Olha, Tem um. ô Lilian, mas vai ter que encerrar agora. Você vai mandar a sua mensagem, Tá, sua só reflexão bem- final. Tem um filósofo que ele também é um dos mais famosos, chama Demócrito. Eu fico impressionada com ele, porque ele tava falando sobre, tipo, vírus, bactérias, antes de Cristo. O cara, ele conseguiu, só pensando, só usando a mente dele, ele conseguiu ter a ideia de átomos. Ele foi, e ele tava certo, a ciência comprovou. E ele foi o cara que descobriu os átomos, que eram uma partícula que tava em todos os lugares, um pouco de tudo em tudo. Menor fração E aí, possível. como que ele menor- fez isso? Tipo, por exemplo, O recurso. Então, existe uma obra do Michelangelo que chama Pietà, é uma escultura. Que é de Maria segurando o corpo de Jesus. Cara, ela é uma escultura com a anatomia mais perfeita que existe. E eu fico pensando, mano, como que esse cara fazer uma escultura é muito complicado. Como que ele conseguiu fazer com uma anatomia perfeita? Tipo, você vê assim os músculos, Os cara. nervos, as veias, né? É uma tipo, genialidade. Não. Esse nível O de movimento do consciência. tecido é mármore. Não, pra mim parece um tecido que ele fez. Então, e como que ele alcançou esse nível de consciência sobre a estrutura músculo-esquelética, sobre a fáscia, né, que o pessoal comenta, da capacidade deles... É uma obra muito linda. Que na época nem tinham a nomenclatura, nem as Tinha palavras para você... Nem recurso. E como que é? Que a pessoa penetra esse nível de sabedoria. Aí que é o ponto. Aí que está Esse a vai- reflexão. Que esses lugares, eles convidam a gente a repensar o que é evolução. Porque nós somos educados a entender que a evolução está associada à melhora na tecnologia.
Então, à medida que a tecnologia vai melhorando, nós estamos evoluindo. Tá, e há 3.500 anos de Cristo, que não tinha nada disso, e já falava-se dessas coisas. Já se discutia Gente, nesse nível de filosofia. Vamos ter que ter uma parte 2. Quem que tá intimado aí? Quem que tá intimado? O Marcos. E olha, Gente, vamos- precisamos encerrar aqui. Bora. Eu agradeço demais. Marcos, manda aí uma despedida, uma mensagem pra galera do Empreende que Vai, tá? Agradeço muito desde já a sua participação. Voou, né? Mas dê a sua despedida, Lili Sossô na sequência e eu faço fechamento. Bom, gente, vocês viram que eu gosto daquela frase que o livro tem que ser bonzinho e gostosinho, né? Então, a metodologia, ó, essas prodígios, né? Tudo bem que elas são fora da curva, mas com 11 anos entenderam na essência e no detalhe. Então, é possível, né? É possível a gente, independente Se eu tá consigo, você consegue. se está empreendendo, né? Ou seja, você está empreendendo dentro da empresa mesmo, não precisa largar o seu trabalho, né? Mesmo se você está dentro do negócio que você já está, ou se você está empreendendo fora, está partindo para um caminho de coragem mais desafiador, o mais importante, na minha visão, é quem sou eu, né? Foi uma pergunta bem feliz que a gente começou, em que nível de consciência eu estou inserido. E tá tudo bem se você falar, poxa, eu tive um funcionário que falou, eu não gosto dessa coisa de cocriar. E gosto da linha de que você manda e obedece. E aí você vai trabalhar num lugar que é coerente, num lugar que é saudável para você. É um monte de Você coisa não- pra gente falar Para disso. que você ir para esse desafio de cocriar se você não é o que toca o teu coração? Ou se o teu foco ainda é, sei lá, disrupção, que faz os teus olhos brilharem rumo ao bilhão. Cara, então você tem que estar numa empresa lanejona. Não, eu gosto de processo, eu gosto... Cara, então Que legal. você tem que mano, estar isso. numa empresa, né, que vai seguir essa estrutura. Então, enfim, procure empreender num lugar que esteja conectado com as suas crenças, com os seus valores, que faça você se sentir bem nesse espaço e que te valorize como você é. Então, essa seria meu fechamento aí para você refletir sobre a sua vida, né? Porque se você está saindo estressado, né, do seu desafio, vale a pena você repensar. É diferente de sair cansado, né? Cansaço, você descansa, tá refeito. Estresse não. Quanto mais você descansa, pior fica. Você pensa, Cacetada, a gente vai ter que voltar aqui pra Ah, partir meu Deus. Coloca desse negócio aí. mais Não dá. energia no Olha, estresse, né? pelo amor de Deus, estresse, quanto mais descansa, pior fica. Porque o estresse é quando você Caceta. não tá vendo o sentido da coisa. Você não vê sentido, né? Então o cara fala, pô, por que eu tô fazendo isso? Então Gente o cara se do estressa, céu. ele não concorda com aquilo. Pelo amor de Quanto Deus. mais você descansa, mais a pessoa não vai Marquinhos, meu É coração, tipo não sei nem... estudar pedras na aula de ciência. Dá uma raiva. E essa linha de que não tem o certo e não tem o errado. Tem o que funciona pra você e o que não funciona pra você. Se pra você esse ambiente é tóxico, é estressante, vamos rever para você empreender naquilo que realmente vai te colocar no estado evolutivo e não no estado de estresse. Caceta. Que aí isso vai te levar para um burnout, vai te levar para um... Quanto mais você insistir, Deus o livre, vai te levar para um caminho depressivo, né? Um dos últimos estágios do burnout, que aí você realmente esgotou e não vê mais sentido em nada. Cacetada, mano. Você... De tanto se deixar perder no que não tem sentido para você. Nossa, gente, Gente a gente do vai céu. ter que voltar. Marcos, você gostou do bate-papo nosso aqui? Com certeza. É. Eu As gostei gêmeazinhas também. aqui vão apimentando e a gente vai, né, entrando aqui nas histórias do... Eu não conhecia muito esse papo do... Como é que é o nome lá? Do Harry Potter? Eu só assisti, mas na época, né, o filme. Hoje já Sim, nem sim. sei dessa cena do bicho papão aí. Mas olha, eu agradeço muito. O que vocês querem? Agradeço, Marcos. Valeu, foi... Eu gostei. Nossa, Qual foi tem? muito... Esse negócio aí dos níveis é muito doido. E Explodiu. eu quero este livro. É. Né? Legal é quando você Né? vê, você não tem mais como desver. Agora o É. tempo inteiro vai ficar olhando, isso é desse nível evolutivo. E porque para você resolver um problema que está nesse nível, é só no nível superior. Então cada vez mais vocês vão conseguindo encaixar em todas as áreas da vida, né? Em tudo. Esse mapa da consciência humana, esse mapa evolutivo, esse mapa de como as coisas funcionam. Gente do céu. Olha, vamos ter que encerrar com chave de ouro aqui. Sossô, dá sua despedida, Lili, na sequência. Eu gostei bastante desse episódio. Ah,
E foi muito legal. Lili, manda uma mensagem pra galera. Eu adorei esse episódio, eu acho que tem mensagens incríveis. A gente vai ter que voltar uma segunda vez pra falar um pouco mais sobre burnout, todas as coisas. Incrível. E incrível, vão assistir. E também vão assistir os outros episódios, que tá, incrível também. Tá vendo? Tá aprendendo. Tá aprendendo a vender aqui. Galera, eu agradeço de coração você que acompanhou até agora aqui. Esse episódio realmente foi disruptivo, eu acho que muita coisa bacana. Eu vou pedir pra você compartilhar nos grupos, marca os amigos, manda porque vale muito a pena. O Marcos é um cara extremamente qualificado. Ele entregou só uma ponta aqui das coisas ainda, que então ele vai voltar aqui pra conversar com a gente. Então, como eu digo, vamos junto aqui no Empreende que Vai, beleza? Um abraço, até a próxima. Aqui olhando pra todo mundo, falando no meio, Empreende que Vai em 3, 2, 1. Empreende que vai!